Esse é o dia que o Senhor fez para as nossas vidas e por isso nós devemos estar alegres. Amém? Porque esse não é mais um domingo. Eu sei que a gente fala muitas vezes sobre isso, usando essa expressão. Mas hoje é o domingo que Deus fez para que a gente, promessas do Senhor, nós já temos o sim e o amém. O que hoje a gente quer, o que hoje a gente veio buscar, como está o nosso coração nessa manhã, para entregarmos aquilo que a gente tem de melhor ao Senhor. O nosso culto ao Senhor nessa manhã. Hoje eu amanheci com uma gratidão no meu coração. Eu sei que você sabe que a sua igreja, a nossa igreja, está entrando numa nova fase. E eu não sei o que você tem no coração em relação à sua igreja. Mas eu amanheci com os Salmos 103 no meu espírito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum. Alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor é bom, porque tudo é dele, vem dele e tudo volta para ele. Amém. Não. Oi. Não. Vamos lá. Vou tirar aqui. Obrigada porque sem você nada podemos fazer. Obrigada por uma manhã gloriosa. Obrigada porque o teu Espírito nesse lugar. Nós temos sede, Pai, e fome da tua palavra, para que a gente possa aprender de ti, para que a gente possa desfrutar de ti, para que a gente possa nos mover em ti. Aleluia! Nós te rendemos graças, Senhor, porque você é bom, porque você já venceu, porque você já venceu a morte, porque você não está mais lá. Aleluia! Obrigada por um domingo diferente. Obrigada por um dia diferente. Na tua presença, com você e em você. Nós te rendemos graças. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode sentar. Obrigada. Obrigada, Paulo. Amém. Nessa fase, né, de mudança da igreja, eu sempre sou muito inspirada em estar me movendo, em estar aumentando a minha expectativa naquilo que Deus vai fazer, porque eu lembro daquilo que Ele fez. E a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, essa permanece. E ela é necessária e suficiente para as nossas vidas. Amém? Deus tem falado comigo muitas coisas a respeito da sua palavra. Queremos muitas coisas, temos muitos planos, mas Ele diz para a gente, eu é quem sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito. Eu é quem sei, eu. E onde a gente encontra isso? Na palavra dele. Tudo está na sua palavra. Amém? Então, esse tempo é o tempo em que eu me regozijo. Por quê? No outro prédio, eu já falei isso aqui e quero falar de novo.
A gente recebeu uma profecia quando a gente estava mudando do outro prédio para cá. Esse profeta ele já está com o Senhor, mas a palavra veio do trono da graça. Então, ela permanece viva na gente. E ele disse que a igreja estava em mudança. E aqueles que estivessem alinhados, aqueles que estivessem verdadeiramente ligados àquela visão, iria mudar também com a igreja. E aquilo aconteceu comigo, aconteceu com a gente, e não vai ser diferente. Quantos estavam aqui domingo? Quantos ouviram que a gente começou a celebrar 13 anos? Mas que a gente também já saiu daqui. E é bom, se eu fosse você, eu entrava nessa atmosfera para você poder desfrutar que você também já saiu de onde você está. Amém? Então, esse tempo, para mim, é um tempo muito fácil da gente se mover como família. Por quê? Porque a gente sabe exatamente, minha alma lembrando dos benefícios do Senhor, todos eles, de quem a gente era antes e o que a gente é hoje. Financeiramente, Aldirene, também, mas em todas as áreas. Eu sempre digo, nós comemos melhor hoje, nós nos vestimos melhor, nós trabalhamos melhor, fazemos aquilo que gostamos, aquilo que amamos e ainda ganhamos por isso. Esse é o tempo que o Senhor fez para as nossas vidas. E a gente precisa estar regozijado nele. Amém? Eu lembro, irmãos, que eu trabalhava numa empresa e eu era muito limitada naquilo que eu fazia. A gente veio de outra igreja para cá e aqui a gente descobriu, a gente estava bem na outra igreja, a gente não precisava de Deus, entenda o que eu estou falando, a gente não veio buscar Deus nesse lugar. A gente veio buscar uma visão ou algo que fizesse com que a gente destravasse, pudesse desenvolver aquilo que já estava transbordando por dentro na gente. Nossos dons e talentos precisavam estar avivados, precisavam estar em operação. E a gente precisava de um lugar que coubesse os nossos sonhos, o nosso desejo, que a gente botasse para fora, porque já estava transbordando. E eu lembro que o pastor falou uma coisa que eu fiquei receosa de vir, o Eusébio veio primeiro. E eu lembro que o pastor falou algo para mim que também impactou minha vida. Eu disse, eu não estou trocando de casa. Eu não estou trocando de roupa. Eu estou trocando de casa. Então, eu tinha receio de vir, de sair de onde a gente estava, mesmo com a nota. E aí o pastor falou algo para a gente e disse assim, sabe qual é o lugar que você deve estar? E eu quero dizer isso para você. É o lugar que você tem paz, alegria e você é alimentado. E aí eu fiquei meditando, eu disse, onde a gente está não preenche todos os requisitos mais. Mas esse lugar a gente tem paz, alegria e é alimentado. Então, a nossa gratidão, a gente tem escutado, irmãos, tantas pessoas no meio da gente, vindo para a gente, gratos a Deus, gratos a essa visão, gratos a gente. Olhe, o que precisar eu estou aqui. Por quê? Porque elas estão inseridas dentro de um contexto que mudou a vida delas. E eu sempre lembro aos diáconos, sempre lembro às meninas da consolidação, sempre lembro a gente do serviço sacerdotal. A gente é fiel a Deus, sim, sempre, devemos, temos que ser, porque foi Ele, é para Ele, todas as coisas. Mas a gente precisa ser fiel à visão da igreja local. Por quê? Porque foi através dela que a gente pôde desenvolver e desfrutar de dias
de dias maravilhosos. Antigo Testamento, profetas guiados por Deus, que guiava o povo. Novo Testamento, o Espírito, a palavra, mas homens ungidos, que podem nos mentorear, que sacerdote, que carrega a visão, que pode destravar coisas. Credes em Deus, estarás seguros. Mas credes nos seus profetas. Credes em homens ungidos, separados, para fazer você destravar. Que você vai prosperar. Amém? Então, hoje é uma manhã onde a gente vai falar um pouco sobre serviço. Algo que faz parte da atividade prática da vida cristã. Eu fui chamada para quê? Eu fui chamada para fazer com que o meu irmão prospere naquilo que ele foi chamado. Cumprir o chamado na minha vida é cumprir o chamado do meu irmão. Cumprir o seu chamado na sua vida é cumprir o chamado na vida do seu irmão. Amém? Então, eu queria que você abrisse lá em Mateus 20. Mateus 20, 28. Vamos lá? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus nos habilitou com os nossos dons e talentos para o serviço. A gente vai ver algumas bases bíblicas e aí a gente depois desenvolve. É importante saber que os dons que recebemos não são para nós, mas sim para as pessoas. Serve para abençoar as pessoas. 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. João 4:34, abre lá. Está aqui, né? Desculpa. João 4:34, eu olhando para ler. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida. Eu não sei, quando a gente fala de comida, o que é que a gente lembra, né? Porque a gente come. A gente come mais de uma vez. Mais de duas, né? Mais de três. A gente come durante o dia. E é aquilo que nos traz sustento, o alimento. Eu sei que o nosso corpo ele desenvolve hormônios para crescimento, outros hormônios de sustentação do corpo, enfim. Mas existe algo fundamental para que a gente cresça e se sustente e permaneça, que é o alimento. Então, Jesus Cristo disse aqui, a passagem é da mulher samaritana, que ele para, e aí os discípulos chegam para ele e dizem assim: mestre, vai comer. Ele disse: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade de Deus. Aquilo que me sustenta, aquilo que eu preciso é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí a gente diz: qual é a vontade daquele que me enviou? João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha para o lado aí. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tem alguém aí perto de você? E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu. Diga, eu nasci. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem
que vir o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Existe uma provisão no serviço. Existe um sustento no serviço. Existe um galardão no serviço. Mas onde está isso? Na vontade de Deus. Estarmos inseridos na vontade de Deus. Muitos me chamam Senhor, Senhor, meu Pai, meu Senhor, eis-me aqui. Mas é tão simples. Fazer a vontade de Deus. Eu não sei se eu já desfrutei disso. Rodar e sair da vontade de Deus. Não tem sentido. É igual o exemplo que eu dei do microfone. Eu já dei outras vezes, mas a gente pode dar de vários outros. O microfone, qual é a função dele? Fazer com que o som seja a longa distância. Né? Você escute, eu falei aqui, estou falando normal, mas você está me escutando bem. Se esse microfone não emitir som, tem sentido. Assim é a nossa vida sem o serviço. Se a gente não nasceu para servir, a gente não serve para viver. Amém? É simples assim. Deus nos promete, Ele nos habilitou. A Bíblia diz que Ele, quando nascemos de novo, em Cristo, Ele nos habilitou para toda boa obra. Então, se Ele estabeleceu isso na vida da gente, Ele também supriu isso na vida da gente. A minha graça te basta. Quem não já provou aqui de um dia cansativo, cuidando de menino, trabalhando, chegando, eu vou servir à noite. Aí a gente para. E aí a gente lembra de todos os benefícios do Senhor. Pai, o nosso serviço, ele está fundamentado no amor e na gratidão que eu tenho por você. E a Bíblia diz que a graça dele nos basta. Isso quer dizer que hoje, nesse momento, você pode estar muito cansado. Mas quando chegar a hora de você servir ao Senhor, existe um avivamento dentro de você. Tem que existir, porque Ele prometeu que a graça dele nos basta para cumprir a sua própria vontade. Amém? Deixa eu passar aqui e eu quero que você já vá. Abre lá em Lucas 12, 49. Sabe o que é que Lucas 12, 49 fala? Você está vendo aí, né? Eu coloquei aqui, unidos como igreja, unidos como família, num só propósito. O propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Diga comigo, vidas. Amém? E ele diz assim, Lucas: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera, é assim que está aqui, que já estivesse a arder. Existe um avivamento, existe um rompimento, não é isso que a gente está cantando, não é isso que a gente está celebrando, não é isso que a gente está gerando dentro do Espírito, não é isso que a gente já crê. Estamos em mudança. Então, existe um avivamento. E Jesus Cristo fala que eu vim para lançar fogo, fogo do Espírito. Eu vim para lançar o fogo do Espírito sobre a terra. E bem quisera que vocês, que nós, já estivesse a arder. Se você for ver lá na frente, ele diz assim: você conhece os sinais do tempo, do céu, da terra, vê uma nuvem lá, ó, vai chover. Vê um vento, oxe, é calor. Né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente conhece. Mas ele diz, e os sinais do Espírito? Eu vim para trazer um avivamento. Nós estamos no tempo do avivamento. Mas eu bem quisera que vocês já estivessem celebrando. Eu bem quisera que a gente já estivesse ardendo. Que a gente já estivesse nos vendo. Naquilo que a tua igreja está vendo. Naquilo que Deus já viu. Naquilo que já foi profetizado. Amém? Quem bem quiser, eu bem quisera que vocês já estivessem pulando.
pulando de alegria. Tá feito. Unidos, todos falando, agindo e pensando da mesma forma. Já nos vemos lá. Sabe por quê? Porque quando a gente for, vai todo mundo. Não existe. O nosso propósito de viver são as vidas, sim. Mas para que tanta gente dentro da igreja? A gente vem para a igreja, é necessário? Sim. Testemunhamos cobertura espiritual, trocamos unções, desfrutamos da graça de Deus, aprendemos sobre a palavra, nos enchemos do Espírito para rompermos as quatro paredes. Sabe que Deus nunca vai fazer através de você sem antes ele fazer em você? Então, Ele já fez. Sabe, irmãos, existe uma visão dentro desse lugar. Sabe qual é? Nós estamos aqui para saquear o inferno, para buscar os perdidos, para destruir as obras do diabo. A gente está aqui para fazer discípulos, para a gente ir buscar os perdidos. Deus já fez. O que é que você desfruta nesse lugar? Sabe, irmãos, o bom é você entender que a gente que está muito perto, que trabalha mais, que se desgasta mais, que, sabe, se alegra mais também. A gente ainda está avivado. A gente ainda está entendendo que a gente está no melhor lugar. Então, não tem as experiências com as pessoas mais velhas, sabe? Nossas mães, nossos avós. A gente tem muito que aprender deles. Assim também, os pioneiros dessa igreja, vocês que estão chegando agora, têm muito que aprender. Estamos no melhor lugar, estamos no melhor tempo, fazendo as melhores coisas. Existe um sacerdote nessa igreja que carrega uma visão do próprio Deus para abençoar a tua vida. Tudo, alguém tinha que começar. E eles disseram sim, começaram. E aí, a gente como igreja, unidos, pensando, falando e agindo da mesma forma. É mais ou menos assim, sem você, sem Deus, a gente não pode. Mas sem você, Deus não quer. Então, não tem nada que essa igreja venha fazer que a gente não pense primeiro em vocês. Juntos, fortalecidos, para a gente sim. E agora, buscar as pessoas lá fora. Amém? Então, que essa consciência venha aumentar na gente. Estamos juntos. Fazendo as mesmas coisas, mas também desfrutando das mesmas coisas. Amém? Deixa eu ver aqui, que aí eu pulei, ok? Eu botei aqui, serviço na igreja local. Olha o que Paulo fala para nós. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ok? Colossenses 3, 23. Vamos lá. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Hebreus 6, 10 diz assim: porque Deus, Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Porque Deus não é injusto. Lá em cima ele diz assim, aquele que a gente leu. Colossenses, não. 1 Coríntios. Sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso serviço ele não é vão.
Amém? Nenhum soldado, vê o que Paulo diz para Timóteo. Nenhum soldado em serviço, 2 Timóteo 2,4. Deixa ela colocar aqui. Hebreus? Não. 2 Timóteo 2,4. Vamos lá? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado se envolve em negócios desta vida. E quando eu li isso, subiu, sabe o que é negócios dessa vida? Várias coisas. Pesos, embaraços, mas subiu algo no meu espírito. Ingratidão. Ingratidão é negócio dessa vida. Nenhum soldado em serviço, ele se envolve em ingratidão. Antes, a sua alma não se esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. Quando a gente chegou nesse lugar, lá no outro prédio, eu lembro que o pastor disse assim, a gente estava numa fase de fundamento, ok? A gente está numa fase de crescimento hoje, mas de fundamento a gente estava antes. O pastor disse assim, você vai para o departamento infantil. Eu disse, amém. Estava chegando, está certo. Daqui a pouco ele levantou e disse, você vai para o departamento infantil e também para a diaconia. Eu disse, eu trabalhava aqui só. Tinha tempo mal para ficar em casa. Mas ele disse que eu ia para o departamento infantil e de quebra ainda ia para a diaconia. Eu disse, está certo. Mas deixa eu dizer algo a você. A minha vida mudou. Era exatamente isso que a gente veio buscar nesse lugar. Que antes a gente não tinha conseguido desenvolver. Serviço. Sabe que quando a gente está ocupado, em demanda, servindo, a gente não tem tempo para ficar doente? Não tem tempo para faltar. Não falta nem para você, nem para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Porque a gente está plantado na perfeita vontade de Deus. Minha filha não adoece. Amém? Nossos filhos não adoecem. Nossos filhos não têm nada que venha nos impedir. Sabe? A gente encontra tanta gente dizendo assim, eu não vou por causa de fulano, meu filho, por causa de cicrano. Nossos filhos são bênção. Herança do Senhor. Não são eles que nos impedem. Por quê? Eis que eu vos dei autoridade de pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas. E nada nos causar. Sabe, irmão, isso é uma promessa. Aquele que está envolvido naquilo que Deus tem para a vida da gente, a gente não tem tempo. Pelo contrário, tempo de ficar doente, tempo de faltar. Eu lembro que minha família dizia assim, só vive na igreja, só vive na igreja. Tu não tem mais tempo para nada, só vive na igreja. E outras pessoas estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Que tanta coisa é essa? Também não é assim, não. É demais e não sei o quê. Aí, um dia, eu acompanhei um parente meu no hospital. Na hora que eu parei com ele, o Espírito me lembrou. Olha quem perde tempo. Você não perde tempo com isso. Você não tem tempo para isso. Amém? Então, estamos na perfeita. Todas as vezes que você lembrar, uma vez Deus falou comigo, você é egoísta. Eu disse, pai, eu não vou não. É comigo, sou eu que não estou bem. Está tudo certo, não vou não. E outra, só eu mesmo, eu vou sofrer o dano. Está tudo certo. E Deus falou comigo, não. Lembra no dia que você disse, pai, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é, a sua vida não é mais para você. Você não deve tê-la como preciosa. A sua vida só tem sentido porque você doa para as outras pessoas. E Deus falou comigo dessa forma. Todas as vezes que você deixa de cumprir aquilo que eu coloquei no seu coração. E naquele tempo era vir para a igreja. Deus disse para mim, pessoas vão deixar de ser alcançadas pelo seu sorriso. Pessoas vão deixar de ser alcançadas pelo seu abraço. Pessoas vão deixar de ser alcançadas por aquilo que eu coloquei no seu coração, para saltar
sobre a vida delas. Então, não deixai de congregar, porque pessoas precisam da gente. Amém? Não deixais de cumprir a vontade do Pai, porque pessoas precisam da gente. Do que vale a vida da gente? Sério mesmo. Medita sobre isso. O que seria da gente se não fosse isso? O que seria da gente se não fosse a igreja? Uma vez a gente trabalha, são pessoas maravilhosas. Amo. Porque da outra vez eu falei das minhas amigas e não falei das minhas irmãs, da minha família. Família mesmo, a gente se pega. Eu fico virada assim. Pior, irmão. Pior de tudo são as graças. Que eu aprendi a lidar com elas aqui. Com eles. A gente não pode dizer tudo que você disser lançado contra você. Depois vira uma festa. Mas são as nossas famílias. São a nossa família. A nossa casa. O que seria da gente? O que seria da minha filha? Sabe? O maior tempo da gente é aqui. E não com a minha mãe, com meu pai. Hoje é dia das mães. Feliz dia das mães. Preciosas mães. Amo minha mãe. Vou lá. E vou lá outra sempre. Sempre quando eu posso. Mas o que seria da gente se não fosse essa família e a VV Zona Norte? O que seria da gente se não fosse você? Sabe? Você que faz a família Verbo da Vida Zona Norte. Você é necessário. Necessário. Você é a visão. Amém? Você é necessário na vida da gente. O que seria da gente? Eu entendo, irmãos. Quando Deus enviou Jesus Cristo, tem uma música que diz assim: meu filho, vem cá, você vai ter que descer. Você vai ter que descer. E Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Para hoje a gente ser para Ele aquilo que é de mais precioso. As vidas, nós somos o melhor de Deus. E o que seria da gente se não estivéssemos ligados, unidos? Então, se desembaraça daquilo que o tempo, a vida, as aflições estão querendo nos envolver. Exerce força. A Bíblia diz que a gente precisa se esforçar para a unidade. Exerce força. Porque nós somos um com Deus. Amém? Então exerce força. Meu corpo não quer ir. Quem é o corpo? A Bíblia diz que a gente não vive mais por ele. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente não vive pelo que a gente sente. A gente não vive mais por isso. A gente vive por aquele que nos criou, que nos habilitou, que nos capacitou, que nos deu todas as coisas. E aquele que nos amou primeiro. É por Ele que a gente vive. É para Ele que a gente vive. Porque tudo é dEle, vem dEle e volta para Ele. Sem Deus, nada podemos fazer. Isso está na Bíblia. Mas sabe o que é que a gente deve dizer? Pai, sem você eu nada quero. Sabe? Eu li um livro, eu não lembro mais. Que aí ele dizia assim, que aquilo que ele fizesse sem Deus... Tinha uma frase, aquilo que faço sem Deus não vai dar certo, não dá certo. Era o entendimento que ele tinha. E aí ele mudou. Aquilo que eu faço sem Deus precisa dar errado. Amém? A Bíblia diz que, acho que é 2 Coríntios 3:9. Vê se tem como botar. Então, é a primeira. Vê 1 Coríntios, né? De Deus somos cooperadores. Primeira. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Sabe o que é cooperar? Eu estava pensando sobre isso. Cooperar é você fazer junto. É mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Existe alguém que carrega a visão. Pastor Cris, né, assim, a visão dessa igreja. Eles carregam a visão. Pastores auxiliares.
a gente coopera com essa visão. Uma visão já estabelecida e já dada para alguém. Ok? Então, a gente não faz só. A gente faz com eles. A mesma coisa com o Senhor. De Deus, nós somos cooperadores. Então, nós não fazemos só. Por isso que não é pesado. Porque a gente só coopera. Porque a gente foi habilitado. Porque a graça dele nos basta. Tem como ser pesado. É fácil. É fácil e feliz. É fácil e deve vir da gente um regozijo. Meu Deus, vamos embora cuidar desse povo. Vamos embora aliviar a carga um dos outros. Sabe por quê? Porque hoje você cuida de pessoas. Mas amanhã, pessoas vão cuidar de você. Amanhã quando, Aldirene? Qual é o cuidado que existe? O chamego é um cuidado. Não é porque você vai estar doente, precisando, não. Mas pessoas vão cuidar, pessoas cuidam de mim. Pessoas, eu não fico com fome nessa igreja. Durante o dia, irmã Fátima não deixa não. Pessoas vão na minha casa, eu faltei a reunião de... Uma reunião, aí eu faltei. Aí, pessoas foram na minha casa cuidar de mim. Eu estava tão assim, tinha lá uns pratos na pia lá. E aí, Eusébio veio. Carol, não sei se... E aí, elas foram lavar. Mas quantas vezes a gente já fez isso? Deus não vai fazer nunca. Através de você, sem antes Ele fazer em você. Guarda isso. Carol disse assim, mãe, não dá o meu exemplo. Mas toda hora o Espírito me lembra, então eu vou dar de novo. Caroline passou por um perrengue o ano passado. A palavra é essa. Ela saiu de um colégio mais ou menos e foi para um colégio melhor. Ela sentiu, a irmã sentiu. E aí a gente foi puxar. Os meninos acompanharam. Teve uma hora que eu disse, pai, antes de tudo, a gente não vai conseguir sem você. Não tinha como. E aí a gente puxou Caroline, a gente foi orar, a gente foi declarar a palavra. E ela olhava para mim e fazia assim, mãe, eu vou conseguir. Eu disse, vai, diga assim, eu vou conseguir. E aí ela fazia, eu vou conseguir. Eu disse, vai para o espelho e diz assim, Caroline, você vai conseguir. Às vezes, a situação é isso que nos sufoca. Mas sabe onde está a solução para a gente? Na palavra. Não tem movimento e não tem outra coisa. Está na palavra, vai para a palavra. A Bíblia diz que tudo que você disser e não duvidar, vai acontecer exatamente do jeito que você está dizendo. Não tem como dar errado, não tem por que dar errado. Então, a gente foi um processo, ok? E aí, Caroline superou. As notas baixas estavam aumentando. Quando ela recebia uma nota, ela chorava. E agora ela estava saindo da prova e as meninas indo atrás dela. Carol, tu botou quanto? Quanto foi que deu a tua e não sei o quê. Na sala de aula, eu sei, respondendo as provas orais. E aí a história mudou. Ok? Aí chega esse ano. Chegou uma menininha lá na sala dela, novata. E chegou para ela e disse, Carol, eu não estou conseguindo. Olha minhas notas. Carol disse, mãe, eu disse, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade para a gente dizer para Ele assim, para as pessoas, vai dar certo. Em Deus, tudo dá certo. E aí, quem é Caroline agora? A resposta para essa amiguinha dela. Traz ela, Carol. Estuda com ela. Mostra para ela que se você conseguiu, ela consegue também. Então, Deus fez onde? Primeiro nela. Para agora fazer através dela. É assim com a gente. A gente recebeu Jesus. A gente mudou a vida da gente. As coisas foram transformadas. Pronto.
oportunidade. Vai lá agora. Saquear o inferno. Vai buscar a tua família. Vai buscar as pessoas e vai dizer para ela, eu conheço alguém. Deixa eu dizer outra coisa de Carol. A gente foi. Carol foi fazer um negócio de feira de ciências. E ela tinha ido antes, porque ela estava atrás de nota. Ela disse, vou ajudar antes e a feira é no outro dia. Vai lá. Carol disse, mãe, daqui a 2 horas tu vai me pegar. Eu disse, beleza. Deu 2 horas, eu estava na rua. Ela não ligou, eu fui atrás dela. Procurei Carol naquela escola toda. Eu já estava tensa. Sério, eu já estava nervosa. E aí, quando eu, desesperada, procurando Carol, chegou um menino para mim e disse assim, a senhora está procurando alguém? Eu disse, eu estou procurando minha filha. Caroline, 8º ano, você conhece? Ele disse, eu não conheço Caroline. Mas eu conheço uma pessoa, uma menina, que parece com a senhora. Eu disse, é minha filha. É ela está onde? Talvez o contexto não seja esse, mas deixa eu dizer o que subiu no meu coração. Nós somos a resposta para as pessoas. Pessoas vão chegar perto da gente, procurando Jesus Cristo, procurando uma solução para aquela aflição dela. E outras pessoas vão dizer assim, eu não conheço bem esse Jesus Cristo, mas eu conheço uma igreja, eu conheço um vizinho, eu conheço um povo que tem exatamente as características para suprir a tua necessidade. Isso se chama igreja. Amém? Nós somos a resposta. Nós somos aquilo que as pessoas precisam. Igreja. Por isso que a gente não tem tempo para perder tempo. Talvez você não soubesse a importância que você tem no reino. A Bíblia diz que Deus separou cada um e estabeleceu funções como Ele quis. Se você for lá, acho que é 1 Coríntios 12, fala sobre isso. Acho que ele fala sobre a divisão do corpo. Ele diz, aquele que é o menor, aquele que se acha inferior, esse Deus colocou como o mais necessário. Esse tem a sua importância. Todos nós temos uma importância. Hoje, Aldirene, eu não tenho rema. Aldirene, eu ainda não tenho rema para trabalhar. Irmãos, essa é a tua igreja. Você ficar lá fora e receber a pessoa, quem chegar com um abraço, você está servindo ao corpo de Cristo. Você ir para um evangelismo, você está servindo ao corpo de Cristo. O ID. Você chegar aqui e ver esse bendito nome reservado, troncho, ajeita. Existe uma forma da gente fazer para o Senhor. Sabe qual é? Com o coração. A gente não segura essa cadeira com a mão, irmãos. A gente ajeita essa cadeira com o coração. A gente abraça com o coração. Sabe o que é que a Bíblia diz? Quem do homem conhece o homem? Eu estou parafraseando. Eu acho que é 1 Coríntios, bem rapidinho. 2, né? 1 Coríntios 2. Coloca aí. 1 Coríntios 2, 11. Bem rapidinho, deixa eu ler. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quem conhece o próprio Deus mais do que o Espírito dele? Ninguém. Então, isso quer dizer que, para a gente entender a importância que a gente tem no corpo e para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito de Deus, para que Ele possa comunicar o nosso espírito como é que Ele quer. Como é que você coopera com uma pessoa se você não tem comunhão com ela? Como é que a gente coopera com alguém? Sabe que para essa estrutura andar, para as coisas acontecerem, a gente tem reunião no mínimo 2 vezes na semana. A gente senta à mesa com o pastor e Cris.
a gente tem comunhão com eles, a gente entende exatamente como eles querem fazer. Então, não adianta a gente achar que a gente vai seguir os planos de Deus para a vida da gente, se a gente não estiver cheio do próprio Deus. Você vai se desencontrar em algum momento. Deus vai estar numa direção, e se você não entender pelo Espírito, você vai estar em outra. E a gente não vai se encontrar, vai se desencontrar. Então, se enche do Espírito. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito, para que a gente possa entender e para que a gente possa fazer aquilo que a gente foi chamado por Deus. Amém? Sem você, a gente não quer. A gente não quer tudo que se faz nessa igreja. A gente pensa primeiro, eu estou cansada de ouvir o pastor dizer. Se os liderados pegarem juntos, já está valendo. Se os membros pegarem juntos, já está valendo. Não se faz, irmãos, evento nessa igreja para as pessoas de fora, não é. Aqui você se habilita, aqui você se enche para ir buscar sim. Essa é a sua responsabilidade. Antes eu dizia, a gente não tem a responsabilidade de trazer, mas a gente tem a responsabilidade de fechar as portas para eles não saírem. Não. E o ID? A gente tem responsabilidade de buscar sim, porque uma vez que já foi feito na gente, a gente precisa soltar. A gente precisa ir buscar para que seja feito na vida de pessoas. Amém? Queria que o louvor subisse. Queria que você ficasse de pé. Se você for olhar lá em Atos, depois você lê. Pedro e João estavam na porta do templo. E tinha um coxo, né? E o coxo estava lá, fitando os olhos nele. Estava lá, esperando receber a esmola. E Pedro disse assim, olhe para mim. O que você quer, eu não tenho, prata e ouro. Mas o que você precisa, eu tenho. Levanta e anda. Ele disse, olha para mim. O que é que a gente vê com isso? Se você for ler a passagem depois, você vai ver que vai chegar uma hora que o coxo é tão grato a ele, que ele foi dizer ao povo, e o povo reconheceu, realmente, era aquele aleijado mesmo. E ele feliz, e o coxo estava atrás de Pedro e João. E aí as pessoas foram também, e as pessoas olharam para ele, ficavam olhando para ele. E aí Pedro disse, por que olha para mim? Quem fez isso foi aquele que vocês negaram. Aqueles, o autor da vida que vocês mataram, mas que já ressuscitou. Mas algo me chamou a atenção. Teve uma hora que Pedro disse assim, olhe para mim, na hora da responsabilidade, na hora de fazer, na hora de se responsabilizar, na hora de curar, na hora de testemunhar o poder de Jesus Cristo, olhe para mim. Mas na hora de receber o crédito, Pedro disse, olhe para ele. Amém? Esse é o nosso serviço. Nós temos a responsabilidade de ser com ele cooperador. Mas não importa quem leva o crédito, contanto, na verdade, importa quem leva o crédito, que seja ele. Amém? Porque sem ele a gente não pode fazer. Amém? Eu amo vocês e eu acredito que a gente precisa se esforçar para entender a responsabilidade que a gente tem no corpo de Cristo.
eu queria só orar. Pai, nós te rendemos graças, porque você é bom em todo o tempo, porque você nos amou primeiro, porque você nos deu primeiro, porque tudo é teu, Senhor. Nós não queremos ter as nossas vidas como preciosas, nós queremos agradar a você, porque nós sabemos que nós em você estamos seguros. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua vida em nós. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada pelo teu Espírito. Obrigada porque nós estamos seguros dentro de uma visão. Nós estamos seguros dentro de uma cobertura espiritual. E nós estamos seguros dentro da tua perfeita vontade. Nós te rendemos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.